A demonstração sangrenta reversa continua, com o demônio proclamando que, agora que as distrações acabaram, chegou a hora de todos morrerem. Diante disso, o homem se vira para ele, mas logo questiona a identidade daquela criança. O homem havia dito que era apenas um moleque que mal tinha se tornado um especialista inato, mas, em vez de se acovardar, o prota decide encarar a situação. Percebendo que o objetivo daquele homem era justamente esse, o prota parte para cima do cara, afirmando que vai cortá-lo em pedaços. Gonju o chama soberano, mas, sem tempo para partir para cima, ele saca a sua espada contra Eon. Conhecido por ser bastante barulhento, Eon invoca sua espada e utiliza a arte da espada celestial demoníaca. Primeira técnica, cortando o adversário inteiro. Todos ficam espantados com a cena, e seu irmão quase treme ao notar que o prota é realmente um monstro. Eon pensa que a pele do oponente era tão dura que sua espada nem conseguiu cortar direito. No entanto, mesmo no chão, o inimigo continua se mexendo e acaba se levantando de novo. O prota já sabia que isso aconteceria, enquanto se levanta no modo berserker e avisa que vai matar o garoto. Eon começa a rugir, fazendo com que todo mundo seja afetado por aquela onda de aura, enquanto músculos e sangue começam a espirrar para fora. Nano explica que o mundo sonoro poderoso de alta e baixa frequência está vindo do grito do inimigo. A defesa emergencial é ativada imediatamente, bloqueando as frequências sonoras para que não penetrem no corpo e nos ouvidos. O oponente berra que, para ficar bem após o seu rugido do leão, o prota realmente precisa morrer ali. Eon responde que ele pode continuar falando, caso consiga sobreviver. Em seguida, ele levanta sua espada tentando atingir o prota, mas o guardião direito aparece, corta o braço daquele homem com um único ataque, e o prota deixa todos surpresos. O oponente questiona como ousam tentar botar as mãos e o mundo no seu discípulo, chamando-o de seu mestre. O homem fica cada vez mais desesperado, perdendo tudo e partindo para cima do guardião. O prota avisa que aquilo é muito perigoso, mas Seob revela que receberam ordens para levá-lo quase morto. Sendo assim, Seob passa a espirrar naquele homem de todas as formas, fazendo-o cair de joelhos e ficar desacordado no chão. Eon pensa que ele conseguiu cortar todos os ligamentos deles em um instante, ficando surpreso ao ver que aquela é a dança da borboleta de um grão-mestre. Eon conclui que ele parece ser pelo menos 2 vezes mais poderoso do que o avatar que lutou na realidade aumentada. O oponente fica grunhindo no chão, incapaz de mover o corpo, e decide usar o último recurso que lhe resta. Nesse momento, Seob agarra a cabeça dele e, fingindo tentar destruí-lo ao reverter o fluxo de mana, questiona quem lhe deu permissão para se matar, usando seu ki na cabeça do inimigo para fazê-lo descer. Ao estado de desacordado, ele então pergunta se não acha que já perdeu tempo demais com aqueles peixes pequenos. Meon responde que não tem muito o que fazer além de ficar bolado, reclamando que está se achando demais por ter que cuidar apenas deles, e chama Seob de bípede desgraçado. Eles notam que ele derrotou 7 deles em um instante e perguntam quando aquilo aconteceu, já que se é o nível de um grão-mestre. Seob fica puto, chamando-o de otário, e vários outros aparecem, perguntando de onde surgiram tantas pessoas e por quanto tempo ficaram se escondendo. Eles finalmente percebem que aquela é a unidade guardiã que serve ao Lorde, composta apenas por especialistas de artes marciais. Meong olha para todos os lados e comenta que estão recebendo muitos horários ali, esperando ouvir boas notícias sobre ele mais tarde, e mete o pé. O prota pensa que eles não puderam se ver por mais de 4 anos, e quando esse momento finalmente chega, ele quer cumprimentá-lo como um vice-lord. Porém, Seob cai do lado de fora, confessando que não consegue entender as verdadeiras intenções do Lorde e como ele usou o chão. Eon, com uma isca para uma armadilha, pensava que considerava o próprio filho como um simples peão, mas comenta que não conseguiu ver muito bem por estar se escondendo. Contudo, aquilo parecia demais com a técnica da espada celestial demoníaca. O fato de que aquele ruivo vagabundo sabia disso significa que só pode ser coisa do Lorde, e ele pensa que talvez descubra algo se continuar observando. Se ele tiver alguma intenção oculta a respeito de On, com certeza uma nova revolução acontecerá no culto celestial demoníaco. Ele conclui que é hora de finalizar seus negócios pendentes e avisa que vão para a mansão do clã da espada, com todos concordando com Seob. Logo depois, Bon pergunta para Meon se ele está bem, e ele responde que sim, graças ao protetor roxo que o segurou para que ele não se machucasse muito. O prota comenta que eles estão ficando bem ousados por levarem o Giari a um local público e se atreverem a fazer graça em frente ao guardião esquerdo, um dos homens de maior confiança do Lorde. O fato de que o mestre estava à espreita significa que ele já sabia o que ia acontecer. O prota se questiona se ele realmente não passa de um peão para ele, pensando que a mãe não duvidou do seu amor mesmo nos seus últimos suspiros, mas que, enquanto ela morria por envenenamento, ele simplesmente a abandonou. Meon começa a refletir se o pai realmente amava sua mãe ou se apenas a usou para lidar com os 6 clãs principais, dizendo que vai se arrepender disso. Enquanto isso, Meon fica pensativo,
lembrando que Ansoryu, o quinto ancião e líder do clã do Sol, que deixou suas emoções escaparem durante o primeiro teste, foi posto em prisão domiciliar por um ano. Por sua vez, Baekhyou, o cacique do clã do Veneno, que quebrou as regras por entrar na Academia Demoníaca e usar suas técnicas contra Xiongyon, ficou preso por 2 anos. Além disso, as duas facções do Clã da Espada, o Clã da Espada das Sombras, que operava em segredo, e o Clã da Espada Vazia, encarregada dos prisioneiros do culto demoníaco, estavam conectadas ao caso da técnica demoníaca sangrenta reversa, o que fez o Clã da Espada perder um pouco de seu espaço. Apesar de o resultado ter sido conquistado usando o próprio filho, eles foram pegos muito facilmente. Ele acredita que eles estavam quietos vendo um ser o líder da Batalha dos Herdeiros, mas, para causarem uma baita cena enquanto estavam se fortalecendo, ele só consegue pensar que tem alguma coisa errada, assim como o veneno usado na Madame Ua. Mion comenta que, como o grupo de On executou perfeitamente a formação da espada demoníaca, todos passaram, mas houve um acontecimento inesperado. O teste continuará, e a partir dali, em vez de prisioneiros, eles irão enfrentar instrutores de artes marciais, com todos concordando. Bond pensa que eles foram o último grupo da sua sorte, acreditando que deveriam ficar orgulhosos, já que 4 dos 7 grupos restantes são grupos do seu soberano. No entanto, ele ressalta que, contudo diferente das expectativas de Bond, os 7 grupos seguintes foram julgados de forma mais severa. Como todos os instrutores já conheciam as 7 espadas demoníacas e a formação da espada demoníaca, as batalhas foram bem mais difíceis. De todos os 206 cadetes, apenas 120 passaram no terceiro teste, já que a maioria dos 72 subordinados de On foi escolhida com base na lealdade, e os 38 mais fracos falharam. Eles parabenizam todos que passaram no terceiro teste, anunciando que agora são oficialmente estimados guerreiros de alto rank do culto, e com isso ganham a permissão de usar as armas em que estiverem. Especializados, Bon fica super feliz por ter ganhado a medalha de cobre de um guerreiro de alto rank e também por recuperar sua espada. Songwoo fica todo bobinho vendo seu bebê, pois já faz muito tempo, dizendo que sentiu saudades, mas logo reclama do tipo de bebê com aquele machado gigantesco. Um dos instrutores fala com o resto dos cadetes, avisando que, se não tiverem uma arma, devem ir pegar uma. O prota começa a pensar numa arma que seja a sua especialidade, lembrando que seu mestre lhe disse que a dança da espada selvagem, uma das especialidades do clã dele, é um requisito para mostrar o verdadeiro poder da dança da borboleta. Ele se pergunta se tem alguma arma que seja melhor para a técnica da espada celestial demoníaca. Neon responde que eles eram apenas pirralhos catadores quando entraram ali, mas conseguiram se tornar alguma coisa e agora iriam fazer os anúncios do próximo teste. Para começar, o quarto teste não possui um limite de tempo, eles estão autorizados a usar o tempo necessário dentro dos próximos 4 anos na Academia Demoníaca. Todos ficam pensando sobre isso, pois 4 anos é muito tempo, o que significa que vai demorar todo esse período para passar, questionando quão difícil aquilo é. Myung explica que o quarto teste é o mais simples da academia, pois, nesse tempo, eles poderão usar qualquer arma e qualquer arte marcial sem nenhuma restrição. Tudo o que devem fazer é derrotar os instrutores que estão à sua frente. Todo mundo acha aquilo ridículo, pois os líderes dos grupos mal foram capazes de derrotar os instrutores, mesmo usando apenas as 7 espadas demoníacas. Um deles relata que o líder do seu grupo só conseguiu aquele distintivo por anular uma única técnica, enquanto o outro manda os garotos pararem de chorar, lembrando que eles têm 4 anos para fazer aquilo. O prota pensa que, para dizerem que precisam de 4 anos para derrotar um único instrutor, só pode significar que eles precisam atingir pelo menos o nível de um especialista, e ele acha impossível chegar a esse nível sem ter feito um bom avanço a respeito do seu próprio Ki. Portanto, eles querem me separar logo no início do quarto teste. Neon fala que já os avisou disso quando entraram na academia, mas falhar em qualquer teste, mesmo que uma única vez, causará a expulsão imediata e eles não devem se esquecer disso. Isso é tudo a respeito do quarto teste, desejando boa sorte para eles, pois estão dispensados. Momentos depois, o prota fala com aqueles que foram dispensados por não conseguirem passar no teste e pede desculpas por não conseguir ser responsabilizado por eles até o fim. Porém, eles respondem que não, dizendo que, se não fosse pelo prota, eles nem teriam feito o teste e rezam para que ele saia vitorioso da Batalha dos Herdeiros, afirmando que irão esperar por ele lá. Fora, o prota disse que é uma pena, pois eles estavam ficando bem próximos. Nisso, eles conversam com o cadete 7 e o instrutor Samu e Yon aparecem por ali. Bong se questiona se não foi aquele instrutor que ficou hospitalizado por 22 dias depois que o soberano quebrou suas costelas. Yon manda ele calar a boca, e Mon vai diretamente até o prota, pedindo para ele lhe seguir até o prédio principal da Academia Demoníaca,
questionando se aconteceu alguma coisa. O instrutor pergunta se o mero cadete tem autoridade de lhe questionar, e ele começa a falar que entendeu, mandando-os irem direto para o dormitório. Eon concorda com ele, e o prota se questiona se o diretor estaria chamando pelo que aconteceu mais cedo. Enquanto andam, ele acha isso estranho, notando que aquele lugar ainda não deveria estar aberto para eles. Então, Meon fala que ali parece ser um bom local, e o prota nota que não foi o diretor que o chamou. Eon pergunta se ele sequer falou sobre o diretor, puxando sua espada. O prota percebe que tem alguma coisa errada, e ele começa a xingar o garoto, mandando-o escutar bem, dizendo que é ali e agora ele irá lhe desafiar para o quarto teste. Então fica pensando que esperou ele passar pelo quarto teste e, se lembrando da derrota que sofreu, se pergunta como ele vai até lhe humilhar na frente de todo mundo, falando que destruiu seu orgulho o colocou numa maca por 20 dias, mas ele não passa de um pirralho no nível de especialista inato. O prota continua calado, enquanto pensa que, desde que ele possa usar a sua técnica de espada, ele pode matá-lo em menos de 10 técnicas, e fala que vai acabar com a raça dele. A única coisa que ele vai dizer é que foi ele quem o desafiou. Ele parte com tudo para cima do prota, mas o prota, tranquilamente, para o ataque dele, fazendo Meon ficar surpreso. O prota fala que isso é muito conveniente, pois foi Meon mesmo quem disse e fica se questionando sobre o que o garoto está falando. Com sangue nos olhos, o prota fala que aquele é o quarto teste. Então, Meon se questiona o que está acontecendo, falando que está tentando forçar a lâmina dele com um ki de 10 estrelas, mas, em vez de estar cortando ele, a mão que está tremendo, então o garoto joga para longe e ele cai para trás. Moon pensa que ele deveria estar no máximo especialista nato, perguntando como pode o que ele ter melhorado tanto assim em 28 dias. Então ele fala que o prota até que ficou forte, mas fala que não vai continuar sendo tão bonzinho, e o prota manda ele ir em frente. Moon começa a chamar o prota de pirralho de merda, partindo com tudo com a técnica da espada sem peso, duplo corte leve para cima do garoto. E o prota pensa que até que é rápido, mas usa a dança da borboleta, movimentos circulares da borboleta para parar aquilo. Moon nota que ele bloqueou a sua lâmina de QI, questionando como isso. Então ele também pergunta se o garoto consegue criar uma lâmina de QI, e pensa que nesse caso isso faz de um especialista nato igual a ele. Ele não pode atacar imprudentemente. Mas então, o prota totalmente focado parte para cima dele com a dança da borboleta, sexta técnica, voo da borboleta brilhante, e acaba jogando a espada do instrutor para longe. E assim ele fica chocado enquanto o prota parte novamente para cima dele, já atacando a sua espada na cabeça do instrutor, enquanto ele grita que perdeu, pedindo para o prota parar, já com o rabo do macaco saindo de suas portas traseiras. Então o prota para com a espada na frente do nariz dele, enquanto ele fica morrendo de medo. Então o prota diz que isso significa que ele passou no quarto teste. E ele fala que sim, já que ele ganhou, eles vão parar por ali. Então Imun pensa que foi isso que ele disse, mas nem por um caralho que ele vai deixar ele passar, falando que no momento em que ele abaixar a espada e guardá-la, ele vai cortar sua cabeça fora como um ataque surpresa. E assim, enquanto o prota guarda sua espada, Imun realmente faz isso, falando que conseguiu, partindo para cima dele somente com o seu QI. Porém, o prota simplesmente se vira, acertando bem no plexo solar dele e botando ele para voar, fazendo ele cair no chão. Moon se questiona como que ele conseguiu fazer. A reação dos instrutores e novos desafios. Então Nano fala com ele dizendo que a energia nas mãos dele desapareceu, falando que seu nível de ameaça diminuiu. O prota fala que ele tentou mesmo mentir depois de quando ele o ki nas suas mãos. E ele começa a torcer para todo o que é lado. Moon pensa que não pode ganhar dele com as suas habilidades e pede desculpas, falando que jura que não vai mentir dessa vez, dizendo que vai aceitar a derrota, dizendo que vai dizer ao diretor que ele passou no quarto teste. Mas então o garoto pisa na barriga de Moon, fazendo-lhe botar sangue para fora e fala que é óbvio que ele vai. E assim, uma hora depois, todos os instrutores ficam desapontados com o que estão vendo. E Myung também, vendo Imun caído no chão. E assim, eles pensam que no fim ele causou problemas mesmo assim. E nota que ele tentou se vindar de um cadete, falando que isso é uma bosta de uma merda. E Myung fala que não precisa nem ouvir a parte de Moon, pois desde o quarto teste era lutar contra o instrutor. Ele ainda assim conseguiu se controlar, falando que mesmo Samuel ontem, no atacado ele conteve seus ocultos. Se ele tivesse sido mais bruto, acabaria como o cara mal da história. Mas por ele ter quebrado somente as costelas, a crueldade não vai ser notada tão facilmente. E ele começa a perceber que o prota ficou bem malandro e astuto ao se adaptar à situação. Então eu falo que, qualquer que seja o caso, uma vitória é uma vitória. E Myung fala que realmente já tinha pensado que seria apenas questão de tempo, e acaba tirando algo da sua gaveta, falando para os instrutores levarem Moon para a enfermaria. Ele manda o prota pegar uma placa, então o garoto questiona o que é, enquanto Myung tira algo do peito dele e coloca aquele troço,
parabenizando-o por passar no quarto teste em tempo, recorde, e fala que em apenas 2 meses ele restabeleceu sua reputação e recebeu o status equivalente ao de instrutor marcial, chamando o prota de líder de esquadrão Shun Yun. As recompensas do quarto teste, o garoto fica muito surpreso com isso, enquanto o instrutor o parabeniza por passar no teste, mandando-me pegar aquela pílula medicinal do dragão negro, e ele agradece. O instrutor fala que por passar no quarto teste, ele vai receber 2 benefícios adicionais. E primeiro, ele vai ganhar uma sala apenas para ele. Ele fica todo felizinho com isso e deixa isso bem aparente. O instrutor fala que o segundo, eles vão ao ferreiro ao norte do prédio principal amanhã às 9h00, e o garoto fica em dúvida quanto a isso. E o fala que a todos os líderes de esquadrão que passaram no quarto teste, o culto vai produzir uma arma de sua escolha, e parece que essa é a recompensa que ele mais precisa. Então o prota pensa que isso é bom, pois além de não precisar compartilhar um quarto com o Yoon, ele ainda vai conseguir resolver o problema da especialidade da arma. Yoon então também fala que agora vai explicar a ele o quinto teste, e fala que o quinto teste é passar da câmara demoníaca selada, e o pré-requisito é ter pelo menos o nível de 1 mestre nato. Enquanto isso, o Dr. Bike fica surpreso, pois faz apenas alguns dias e aquele cara já está ali de novo, como um falando do quinto teste, que é passar da câmara demoníaca selada. Ele fala que o pré-requisito é ser pelo menos nível mestre nato. O prota pensa que ser um mestre é o mesmo que estar entre os 100 melhores dentro do culto. E ele se pergunta que tipo de lugar a câmara demoníaca selada deve ser para requisitar que alguém seja um mestre nato. Ele pensa que esse teste vai ir tomar um bom tempo. E fala que em cada geração da academia demoníaca já teve um bocado de casos onde 10 ou mais pessoas passaram do quinto teste. E um pequeno conselho que ele pode lhe dar é que ele não deve ser impaciente, e o sucesso é difícil de conseguir quando se é impaciente. Ele deseja boa sorte para o garoto. Então o prota agradece, falando que vai dar o seu melhor para atingir as expectativas dele. E assim, já um tempo depois, na biblioteca da academia demoníaca, ele fala que finalmente vai ver os monólitos de safira do terceiro e quarto andar, escaneando livros na biblioteca. E assim ele chega lá, perguntando sobre os livros de cadete dele. Mas então, quando ele mostra aquela placa de prata, ele fala que acabou de passar do quarto teste. O guarda olha para ele assustado, enquanto todo mundo fica fofocando, pois só faz 1 hora desde que o teste terminou e notam que ele deve estar mentindo. Mas falam que com aquele medalhão é o mesmo que os instrutores têm, então eles não têm outra opção além de notar que ele realmente passou. O guarda pensa que isso é inacreditável, pois na última geração demorou 5 meses desde entrar na academia até passar no quarto teste, mas ele conseguiu passar em apenas 2 meses. Então ele pede desculpas por ser rude com o líder de esquadrão Cheon-Myeon. Então ele fala que está tudo bem, perguntando se pode dar uma volta no terceiro andar, e aquele cara deixa ele ir em frente. E já no terceiro andar, ele fala que tem 4 horas, é o dobro do tempo comparado com o segundo. E quando ele olha para o lado, ele pensa que eles estão preocupados em memorizar aqueles livros, então ele vai atrás logo do monólito. Chegando lá, ele fala que aquele dali parece ser bem mais complexo do que o primeiro e segundo andar, falando que vai tirar um tempo para analisar isso depois, pedindo para Nano gravar as marcas de espada e salvar elas, e assim, já depois do escaneamento completo de todos os livros, ele se questiona o que tem de errado com aquele cara, pois ele está fazendo isso de novo e todo mundo fica irritado, pois aquele cara é chato demais. E assim ele concede os 179 livros escaneados totalmente. Então ele vai para o quarto andar e se questiona o que é que está acontecendo ali, pois quando ele vê a pedra, tem um corte limpo. Ele fala que a julgar por aquele corte, deve ter sido uma técnica de espada, mas ele se pergunta por que esses monumentos estão tão danificados. Analisando as marcas no quarto andar, ele nota que as marcas de espada são profundas e bem brutas. E Nano fala que a força aplicada naquele monumento aparentemente é o dobro se comparado aos outros. Ele fica chocado com isso, falando que isso lhe deixou ainda mais curioso, falando que adoraria ver a realidade aumentada agora, mas ele vai ter tempo de sobra depois que for para a sala de treinamento, só pedindo para Nano escanear aquilo. Ele fala que quanto mais andar em espaçam, menor fica e menos livros tem. E já que apenas as melhores artes marciais são escolhidas, ele acha que tem um limite para quantas possam ter. E ele começa a falar de várias e várias técnicas que estão ali, falando que metade dos livros dali são técnicas avançadas de elite do seu clã, enquanto a outra metade são artes marciais, da força da justiça ou da força do mal. E se ele memorizar aqueles, pode ser de grande ajuda quando ele for notar os guerreiros daquelas facções. E ele fala que ainda tem 6 horas, então ele se pergunta por que não começar escaneando os livros do seu culto. E assim, 245 livros de artes marciais avançadas foram escaneados no quarto andar e 112 livros do culto celestial demoníaco, 83 da força da justiça e 50 da força do mal. Então ele fala que escaneou feito um louco e fez tudo o que pôde. E agora que ele parou para pensar, não tem por que ser o único que deve aprender aquelas artes marciais,
falando que deveria fazer com que os seus vassalos dos clãs médios e menores aprendam elas, e nisso é que o guarda fala que já está um pouco tarde, falando que já passou da meia-noite. E ele fala que nem reparou na hora, pedindo desculpas, mas enquanto ele sai, ele fala que vai começar o treinamento na sala particular, o quarto privado e o encontro com o ferreiro. E Bong então fica surpreso, pois o prota foi até o quarto andar e eles parabenizam ele por passar no quarto teste. Moonju pensa que isso é incrível, pois para conseguir passar no teste em apenas um dia, o jovem mestre Xion atualmente deve ser o concorrente mais forte para se tornar vice-líder. Ele fala que essa noite vai ser a última em que eles estarão no quarto, e Bong pergunta o que ele quer dizer. E o prota fala que, aparentemente, ele ganha uma sala individual quando passa no quarto teste. Ele está planando ficar lá a partir de amanhã. Moonju pensa sobre isso, notando que dá para ganhar um quarto privado e passar no teste. Já no dia seguinte, às 9h00 da manhã, no ferreiro ao norte do prédio principal da Academia Demoníaca, o prota pensa na sua própria arma. O ferreiro fala que ele deve ser o líder de Esquadrão Xion, o rapaz que passou no quarto teste em tempo recorde. Ele se apresenta para ele, mas nota que ele não tem nada, não tem sobrancelhas e nenhum pelo por todos os seus braços, questionando se ele queimou tudo por trabalhar na forja. Então ele fala que é inevitável por causa de sua profissão. Então o prota se questiona se ficou reparando demais nisso. O ferreiro se apresenta como Suon, descendente do Izzy. Então ele fala que é um prazer conhecer o garoto. Ele pensa em Izzy, falando que ouviu falar dele nos registros do grande historiador, falando que o Izzy foi um mestre ferreiro no período da primavera e do outono, e mais da metade das espadas feitas por ele são aclamadas por serem do mais alto nível, e são espadas que todo artista marcial deseja, como a pureza preta, bravura, barriga de peixe, grande destruidora e várias outras que dizem ter sido feitas por ele. Ele fala para ele não ficar encarando desse jeito, pois ele teve muitos descendentes. Ele não é tão talentoso quanto o seu antecessor, mas o prota fala que ele tem certeza de que herdou grandes técnicas. E Suon fala que ele é muito bom em julgar as pessoas e fala que vai lhe dar a melhor das suas criações. Fala que, pelo que parece, o garoto usa tanto espadas longas quanto curtas, e ele fala que é exatamente isso, perguntando se ele pode produzir as duas. Mas Suon pede desculpas, falando que ele só pode forjar uma arma para ele, perguntando qual ele gostaria. Então ele fica em dúvida, falando que é quase um enigma. E ele fala que agora que pensa nisso, ele não sentiu bem quando usou a arte da espada demoníaca contra aquele prisioneiro, e fala que a espada ficou com várias rachaduras depois. E se ele tivesse usado a segunda técnica depois daquilo, a espada ficaria só pó. Então ele fala que vai escolher a espada longa. Então Suon fala que essa é uma boa escolha, dizendo que, para falar a verdade, ele é mais especializado na criação de espadas longas do que facas e coisas assim. Ele fala que antes de começar, ele pergunta se poderia ver a técnica de espada do prota. Ele fala que é para que ele possa forjar uma espada que se adeque a ele, e para isso ele precisa ver a sua técnica para decidir tamanho, força e dureza da lâmina. Então ele começa a entender, puxando a sua espada e se preparando. E assim, quando ele performa a técnica, Suon fica surpreso enquanto vê aquilo. E quando o prota termina, ele questiona se foi o suficiente e então Suon fala que é claro, mas então ele pensa que não. Finalizamos aqui o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal para a próxima parte. Valeu, galera!